Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos fazendo uma gravação caseira novamente. Houve um probleminha na edição do programa. Ele foi ao ar assim mesmo, lá na Novo Tempo, no nosso canal da TV Novo Tempo. Mas eu estou fazendo uma coisa um pouco mais enxuta, porém mais direta, não é? Bom, isso acontece, a gente sabe. Nós estamos no capítulo 25, esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. O nosso grande objetivo é fazer você estudar um capítulo da Bíblia por dia. Eu faço isso com muito prazer, eu faço isso com muita alegria. Eu sou o pastor Ronaldo de Oliveira, pastor da Comunidade Adventista do Morumbi, na Rua Almanza, número 155, na Vila Andrade, no Morumbi, na cidade de São Paulo. Se você estiver por aí, quiser passar um sábado conosco, a partir das 9h30 da manhã, nós estamos lá com o encontro de amigos e também depois com o ensino da Palavra de Deus. Não é? Eu prego quase todos os sábados, aí, com raras exceções. Muito bem, nós convidamos você pelo YouTube, né? Você deve estar no YouTube agora, ou no Facebook. No YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva. Nós agradecemos muito que você possa expandir isso também, compartilhar. E no Facebook, nós estamos lá na página, né, da TV Novo Tempo, todos os dias, a partir da 00h01. Vamos lá. Nós estamos hoje no capítulo 25 de Gênesis, né, esse livro maravilhoso. E aqui acontecem algumas coisas interessantes, né? Vai falar um pouquinho sobre os descendentes de Abrão e Quetura. Você sabe que a primeira esposa de Abrão morre, falece, nós já vimos isso. E agora ele se casa com Quetura e tem alguns filhos com Quetura. E por que essa genealogia, pequena genealogia, está aqui? Na realidade é um capítulo de 3 curtas genealogias, né? Ou de 2 curtas genealogias, de Ismael e também de Isaac. E essa que inicia, então são 3, né? De Abrão e Quetura. Menciona lá os filhos que eles tiveram. Logo no verso 1 nós encontramos lá, desposou Abrão outra mulher, Quetura, não é? Verso 2, deu à luz a Zinra, Joksam, Midian, Isbaque e Sua. No verso 3 aqui, 4, nós encontramos os filhos de Midian foram Efa, Efer, Enoque, Ábida e Elda. Eu tenho que apertar de vez em quando aqui para a música sair legal, né? Então, por que vem essa genealogia? Porque de Midian nasce Jetro. Jetro foi o sogro de Moisés, então aí já começam a cruzar as coisas, as famílias. É bem interessante. O verso 6 diz, porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, está falando de Abrão, e ainda em vida o separou de seu filho Isaac, a quem no verso 5 ele diz que deu tudo o que possuía, enviando então esses filhos das concubinas para a terra oriental. Aí surgiram os árabes, né? Também aí uma quantidade de informações sobre isso. Abraão morre com 175 anos e no verso 9 é uma coisa bem interessante. Ele foi sepultado pelos 2 filhos, por Isaac e Ismael. Nós vemos aqui que eles acabaram fazendo as pazes, né? E foram ao sepultamento lá na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar. Eu tenho aqui um cuco em casa, por isso está fazendo esse barulho. Esse campo que Abraão comprara dos filhos de Et, né? Ali foi sepultado tanto Abraão como Sara. Eles estavam juntos, então, portanto. E agora vem a descendência de Ismael, depois a descendência de Isaac. Você sabe que de Ismael surgiram os árabes e eles volta e meia estão cruzando com os judeus. Infelizmente, hoje há um desentendimento muito grande entre árabes e judeus e você percebe aqui que isso começou há muito tempo atrás, né? Com um equívoco de Sara e de Abraão querendo adiantar os planos de Deus. Não é assim que funciona, né? Deus tem seu tempo, embora seja uma coisa incrível ter um filho com 99 anos, Abraão, e Sara com 90 anos, né? Mas essa foi a promessa de Deus. Mas Isaac
vai falar sobre Isaac, a morte de Isaac aqui, e vai falar sobre os descendentes de Isaac, que estão no capítulo 17, verso 20, mais detalhados, mas aqui aparecem os 12 filhos, não é? As 12 tribos, os 12 príncipes, que também tiveram esses nomes como cidades, como cidadelas e como povoados aqui, não é? E o 17 diz assim: e os anos da vida de Ismael foram 137, morreu, foi reunido a seu povo. Aí você já vê o povo do Egito, e aí vem uma explicação. Habitaram, né, esse povo, filhos de Ismael, habitaram de Havilá até Sur, que olha para o Egito, então essa região já, com quem vai para a Síria e tal, e ele estabeleceu fronteira com todos os seus irmãos. Bom, aí já define um pouquinho essa questão dos árabes. E vem os descendentes de Isaac agora aqui. Isaac diz que a sua mãe era Rebeca, filha de Betuel, né? Portanto, eles eram parentes de uma certa forma, eram primos lá de segundo grau, né? Ou terceiro grau. Bom, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Isaac casou com 40 anos, lembra-se, né? Com 40 anos, Abraão pediu que Eliezer fosse buscar uma esposa lá na terra de Betuel, terra de Labão também, não é? E do seu irmão Naor. Isaac orou, sua mulher era estéril, não tinha filhos, e durante um bom tempo eles ficaram aguardando um filho, 20 anos, né, depois do casamento. E Deus ouviu as suas orações e Rebeca então concebeu. Ela concebeu, eram gêmeos, os filhos lutavam dentro do seu ventre, né? E ela diz: "Ô Senhor, o que vai acontecer aqui, né? Que dores são essas? Que mal é esse daqui que está me acontecendo, né?" E Deus disse: não há nenhum problema, são duas nações, o menor vai dirigir o maior, é assim. Quer dizer, Deus já disse antecipadamente. Então, de uma certa forma, isso foi dito a Sara, né? De uma certa forma, a Rebeca, digo melhor, né? De uma certa forma, então, Rebeca já sabia que o mais novo seria o que receberia a primogenitura, desculpe, seria aquele que receberia a bênção também do seu esposo, porque ele seria o líder do mais velho. E diz aqui como é que eles nasceram, né? Eram gêmeos. O primeiro saiu ruivo, é por isso que Esaú quer dizer vermelho, todo vestido de pelo, né? Revestido, tinha muito pelo no seu corpo, por isso se chama Esaú, né? Peludo e vermelho. Depois nasceu o irmão que segurava o calcanhar, diz o verso 26, o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tipo de um usurpador, né? Aquele que quer sair primeiro, né? Que não quer permitir que o outro, enganador, alguma coisa assim. Então, o verso 28 traz aqui um problema muito sério, né? Isaac amava Esaú, porque se saboreava a sua caça, era um homem do campo, era um homem das aventuras, da caça, e Isaac apreciava bastante isso. Mas Rebeca, porém, diz o verso, amava Jacó. Então, essa predileção nunca é boa, né? No casamento, quando a gente tem filhos, a gente não pode privilegiar um, deixar o outro, né? Isso vai criar um problema de autoestima, um problema bastante sério no desenvolvimento, na criação, né? Eu tenho 2 filhos, se você me perguntar qual deles eu amo mais, vai ser muito complicado isso, porque eu amo muito aos 2 e daria meus 2 rins, né? Um para cada um. Seria bastante difícil escolher um, né? Assim também, eu creio que você no seu lar age dessa forma, né? Eu perguntava muito para minha mãe qual era o filho que ela gostava mais, né? Éramos em 3, né? Eu sou mais velho, depois a Sandra e também o Valdir, mando um abraço para eles aqui. Mas minha mãe nunca dizia qual deles ela amava mais, qual dos filhos, e está correto isso. Tampouco a gente deve tratá-los de maneira igual. A gente deve amá-los de maneira igual, mas tratá-los conforme as suas individualidades. Tem filhos que necessitam mais uma orientação aqui, outros uma orientação ali. Então, é assim que funciona. A gente tem que sempre cuidar com essa questão, o equilíbrio, né, de amar
os filhos do mesmo jeito e da mesma maneira, mas tratá-los de maneira diferente, né? Os diferentes devem ser tratados de maneira diferente. Às vezes uma mãe vem e diz assim: pastor, olhe para meus filhos, minhas filhas, eu eduquei-os todos da mesma maneira, né? Esse é o problema, né? Amá-los da mesma maneira e tratá-los das maneiras ou da maneira diferente. Bom, tinha Jacó feito um cozido, ele era mais assim para essas questões da ovelha, de cuidar de ovelhas, um pastoreio e tal, e sua mãe gostava muito dele e ele fazia bem comida, né? Era um bom cozinheiro, um bom gourmet. E o verso 29 diz que Jacó tinha feito um cozido, ou cozinhado, como diz aqui na minha versão, e quando esmorecido veio do campo Esaú. Esaú veio muito cansado do campo, tinha passado talvez alguns dias caçando e tal, e estava muito cansado. Ele disse: peço que me deixes comer um pouco desse teu cozinhado vermelho. Isso era um cozido comum, tinha ervilhas vermelhas, né, que eram muito apreciadas, e esse tinha legumes, e às vezes tinha até carne, também nesse tipo de guisado, né, como a gente costuma dizer. E disse assim: por favor, deixa eu comer, porque eu estou emorecido, eu preciso disso daqui. E disse Jacó: então vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Seguramente Sara já tinha falado para o filho, né? Olha, você vai ser maior que o seu irmão mais velho. Seu irmão mais velho vai seguir você. Então, ele viu nisso uma possibilidade de já comprar a sua primogenitura por um prato de lentilha, não é? Muito pouco, né? Um prato de lentilha, mas às vezes a gente compra tanta coisa, ou vende tanta coisa importante por tão pouco. A gente dá valor para algumas coisas por causa de uma outra necessidade que poderia ser até controlada, né? Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque vendeu por muito pouco, vendeu a honra por muito pouco, né? Vender o corpo por muito pouco, por dinheiro, às vezes nem sempre se prostituindo, tanto homens ou mulheres, eu estou falando aqui, né? Mas por alguma coisa que a gente vai ter vantagem. Isso é bastante ruim. E ele vendeu o direito de primogenitura. Ele disse assim: estou a ponto de morrer, quem vai me aproveitar a primogenitura, né? A satisfação do momento. A gente trabalha muito nesse negócio de satisfação do momento, é na hora, é já e tal. A gente não olha para o futuro muitas vezes, né? E nós deveríamos olhar para o futuro. Então, ele vendeu, e ele jurou e vendeu o direito de primogenitura. Deu, pois, Jacó a Esaú, diz o verso, pão e cozido de lentilhas. Ele comeu, bebeu, e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura, digo melhor. Vamos dar valor para as coisas que têm valor, não é? Não vamos vender nada por um preço menor do que aquilo que ele vale, não é? A minha honra não tem preço, por isso que eu não minto. A minha honra não tem preço, não é? O que eu tenho valor. Eu não preciso de nada daquilo que poderia colocar em risco a minha honestidade, a minha palavra. Gostaria de orar com você nesse momento e pense nisso, neste dia. Que você seja feliz. Estude a palavra, arrume a cama e saia para ser Jesus para as pessoas. Pai querido, pedimos a tua bênção para cada um, para cada uma daqueles que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. Guarda cada passo da nossa vida, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro.